Olá, amigos autoespectadores, sejam muito bem-vindos de volta ao programa Papo de Garagem. Estamos prontos para colocar mais um episódio no ar, então confiram rapidamente os destaques dessa edição. Sabem por que as montadoras chinesas estão tão interessadas no Brasil? Fiquem conosco e descubram. E essa história de implantação de pedágio eletrônico no Brasil? O vice-presidente da Associação Nacional das Locadoras, o Paulo Miguel em pessoa, vai explicar tudo para nós. E por que os CEOs brasileiros estão tão engajados no assunto sustentabilidade? Viviane Mansi estará conosco em alguns minutos para esclarecer. Vocês já sabem, não importa se trabalham na indústria ou estão interessados em produtos ou serviços de mobilidade, ou quem sabe, dicas para fazer uma boa compra. Aqui no Papo de Garagem, vocês ficam sempre muito bem informados. Estão prontos? Então solta a vinheta que o programa vai começar. Agora sim, olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Papo de Garagem, o seu programa quinzenal patrocinado por GWM do Brasil, Continental Parafusos, Nemac e Unidas, e apoiado pela Abla e Fenalto. Visite o site deles para conhecerem melhor o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, para variar, estamos com a agenda cheia de muita informação de qualidade para vocês. Então vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil. Em poucos segundos estaremos de volta. No último ano eu cheguei a lugares que eu sempre sonhei. Se hoje o Brasil me conhece, eu só tenho a agradecer. Agora, olhando para frente, eu tenho um novo desejo. Ir cada vez mais longe. Um ano de AWM no Brasil. Olá, Revolução. Hello, Tomorrow. Vamos acelerar? Técnica, solta a vinheta do quadro Resenha. Para começar nosso quadro Resenha, tenho o prazer de chamar o amigo Paulo Miguel, vice-presidente da Abla, para nos atualizar sobre o mercado de locação. Lembrando que este quadro tem o patrocínio da Unidas. É isso aí, autoespectadores. Pensou em alugar um carro? Pensou Unidas. Grande Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez de volta à nossa garagem. Olá, Bacelar. É sempre muito bom voltar e estar aqui com você para contar um pouco do setor locação de veículos. Ô, Paulo, você sabe que o prazer é sempre todo nosso, né? Então, agora com os números até junho fechados, como anda o setor de locação? Pelo que eu tenho acompanhado com o Milad, a relação entre vendas diretas e varejo não vem sofrendo grandes mudanças ultimamente, é isso mesmo? Bacelar, é isso mesmo. Eu vou passar muito rápido aqui pelos números. Não temos mudanças significativas nos últimos meses. Então, só para acrescentar o que aconteceu no primeiro semestre com as locadoras, elas compraram em torno de 261 mil veículos, com uma participação de 27,8% dos emplacamentos, semelhante muito ao que aconteceu ano passado também. Realmente, Paulo, se minha memória não me trair, a participação no mês passado foi praticamente a mesma, ali na casa dos 27,2%. Mas, de qualquer forma, como você mesmo costuma dizer, já é uma tradição termos um segundo semestre de atuação mais forte das vendas diretas. Obviamente, se as condições de mercado justificarem. Vamos acompanhar juntos os próximos capítulos. Agora, Paulo, assim como sempre fazemos com os modelos 0 km usados, nossos autoespectadores ficam aqui ansiosos para saber quais os perfis de veículos mais comprados pelas locadoras como um bom indicador de preferências. Como anda esse ranking em 2024? Alô você, olho vivo para não perder nenhum detalhe. Bacelar, também é algo que tem
se mantido nos últimos meses. Aí nós tivemos o mês de junho com um forte crescimento do HB20, né, superando os outros modelos, mas os modelos básicos continuam o mesmo. Não temos muita variação, como pode ser visto no quadro anexo. Sem dúvida, Paulo. Assim como nos 0 km usados, permanece a clara preferência pelos veículos com esse perfil. Mais uma vez, sinalizando de forma indiscutível o tipo de produto que a grande maioria dos potenciais consumidores desejam. Agora, tem alguns pontos que me chamaram a atenção nesse ranking, Paulo. Primeiro, o crescimento vertiginoso do HB20, assim como no 0 km usados, pulando do 5º para o primeiríssimo lugar. Em outro lado, a queda do Mobi, antes líder, para a 3ª colocação. A chegada forte do T-Cross no top 10, já ocupando a 6ª posição. A queda acentuada do Argo, do 4º lugar, direto para fora da lista. E, finalmente, a saída do Renegade do grupo, dando sequência a uma queda de performance que já vinha se desenhando ao longo deste ano. Vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão? Não deixe de se inscrever no canal. Só aqui você encontra essas dicas de qualidade que vão fazer toda a diferença na hora de tomar a sua decisão de negócio. Agora, Paulo, além dos resultados do mês, gostaria que você atualizasse os nossos autoespectadores sobre um tema pedágio eletrônico. Qual o nível de maturidade desse assunto? No que a nossa audiência deve ficar atenta? Bacelar, temos algumas regulamentações acontecendo no mercado. Uma delas, das mais preocupantes, é sobre o Free Flow, né, que passará a ser chamado de pedágio eletrônico. E aqui cabe uma ressalva a todos que nos assistem. Para os que possuem o tag instalado nos seus veículos, dos diversos fornecedores que existem no mercado, não terão problema ao usar o pedágio eletrônico, pois ele virá cobrado normalmente na sua tag. Mas se você não tem o tag, precisa ficar atento a hora que entrar nessas rodovias, porque ao passar no pedágio eletrônico, você precisará acessar o serviço de pagamento e efetuar o pagamento até 15 dias nos meios de pagamento que eles vão disponibilizar. Senão você vai ser multado por evasão de pedágio e pontuado na sua CNH, que é muito pior, né? Às vezes por uma tarifa pequena você acaba sendo pontuado. Nesse ponto é que está o problema para as locadoras. Não sabemos onde os nossos veículos estão rodando e se os usuários vão comunicar ou não a locadora, ou se vão ou não pagar o pedágio, né? E se a gente não fica sabendo disso, a multa chegará à locadora e vamos precisar cobrar do cliente, além de indicá-lo para pontuação. Nós estamos discutindo com os órgãos regulamentadores sobre esse assunto para poder ter uma melhor gestão das passagens dos veículos nessas praças de pedágio. Hoje temos isso implantado no estado de Rio de Janeiro, na BR-101, na região da Costa Verde, e iniciando também no Rio Grande do Sul. É algo que tem chamado muito nossa atenção nesses últimos dias. Situação complexa essa, hein, Paulo? No mínimo, temos que cobrar das autoridades, primeiramente, um debate amplo, envolvendo todas as partes interessadas, inclusive os consumidores. E segundo, uma campanha de comunicação muito bem feita sobre as etapas e regras de implantação, para que ninguém saia prejudicado e só fiquemos com a parte cheia desse copo. Agora, Paulo, para fechar, você também gostaria de falar sobre um outro tema sensível, a reforma tributária no setor de locação, não é mesmo? O que você pode nos atualizar a respeito? Que tipo de impacto isso pode causar para os consumidores? Bacelar, nós tivemos já 2 fases da reforma tributária feita, né? A primeira é com a parte estrutural da reforma, que passou pela Constituição, e a segunda, que é a regulamentação. E temos 2 regulamentações, a do consumidor e a que serve para o Estado. A que é do consumidor passou agora nessas últimas semanas pelo Congresso, e lá traz todo o regramento que a gente vai ter na cobrança do IBS e do CBS, que vão substituir a maioria dos nossos impostos aí sobre o consumo. Para as locadoras, é importante todo mundo saber que a mudança
a mudança da reforma tributária trará um aumento dos impostos no setor de locação de veículos. A tarifa original, né, a tarifa original de locação tende a aumentar. Hoje nós temos aí uma taxa a ser aplicada definida em torno de 26,5%. Não é tudo isso que vai para a tarifa, mas vai deixar a tarifa mais cara. A gente espera, por outro lado, que é algo que nós conversamos há um tempo atrás, que com a redução dos tributos, o preço do carro baixe, para compensar esse incremento dos tributos na locação. Se as montadoras, com o que eles vão ter de abatimento dos impostos, que tende a baixar muito, repassarem isso nos preços, as locadoras conseguirão manter seus preços. Porém, se isso não ocorrer, a gente tem uma carga aí de tributos que vai pesar no bolso de todo mundo. É um dos impactos que a gente vê da reforma trabalhista, que pode prejudicar todos. Ninguém sabe efetivamente como vai ficar o custo tributário na hora que essa reforma entrar em vigor. Pois é, meu amigo Paulo. Olha, eu agradeço mais uma vez imensamente por mais esse show de informações. Certamente os nossos autoespectadores estão muito agradecidos também. Bom, Bacelar, aqui me resta só agradecer mais uma vez de estar aqui com você. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e trazendo as informações pertinentes ao setor de locação de veículo. E estamos sempre aí para quem quiser mais poder visitar a gente lá no site da Abla e pegar mais informações. É isso mesmo, Paulo. Aproveito para agradecer mais uma vez a Abla Unidas e sugerir aos autoespectadores que visitem o site de ambas. Os links estão aqui embaixo na descrição. Amigos autoespectadores, alguma informação adicional sobre o mercado de locação que gostariam de ver aqui? Não deixem de encaminhar as suas sugestões. Bom, dando sequência à nossa programação, vamos nos dedicar ao assunto ESG, chamando a nossa querida Viviane Mansi, uma das principais referências do mercado no assunto. Olá, Vivi! Seja mais uma vez muito bem-vinda à nossa garagem. Oba, é sempre muito bacana estar com vocês, gente. É um setor importante, precisa olhar para essa temática e a gente está aqui para ajudar. Prazer é sempre todo nosso em ter você aqui conosco, Vivi. Vamos falar um pouco mais sobre como as empresas, especialmente os CEOs, estão tão engajados no tema sustentabilidade. Bom, eu acho que esse engajamento é mais do que necessário, né? Até porque, gente, embora muitos de nós já tenham incorporado essas demandas de ESG, de sustentabilidade no seu dia a dia, vamos imaginar que sem esse engajamento, essa agenda vai muito devagarinho. Nós estamos falando de algo que requer um esforço extra para que a gente consiga entregar mais valor. Então, a gente começa a ver em pesquisas diferentes, na prática, claro, o engajamento de pessoas que estão vindo para, de fato, fazer a diferença. Por que isso é importante? Quando alguém se move num setor, gente, e puxa o setor inteiro, as soluções que vão aparecendo são soluções mais robustas. Daí a importância da gente ter todo mundo se conectando a essa agenda de alguma maneira. Perfeito, Vivi. E falando em engajamento e em pesquisa, uma pesquisa sobre CEOs da Ernst Young, uma das maiores consultorias do mundo, ela publicou esse documento chamado CEO Outlook, cujo link, inclusive, se encontra aqui embaixo na descrição, tá? Onde esse documento mostra que a maioria dos CEOs das Américas são mais sensíveis aos temas relacionados à agenda ESG do que os demais. O que leva nossos CEOs a serem mais conscientes? Muito bacana o seu comentário, Bacelar. Eu acho que tem aí uma série de coisas que a gente podia observar. A primeira delas, esse engajamento, ele não é só por convicção, ele é por uma necessidade muito objetiva também. Imagina que a gente está se a gente olhar a América Latina como um todo, né? Nós estamos em áreas que elas são mais vulneráveis de alguma maneira. Quando a gente está em áreas mais vulneráveis, significa que a gente corre mais risco. Eu vou dar um exemplo simples dessa indústria. Você imagina que boa parte dos veículos que nós produzimos no Brasil, uma vez que eles saem da planta, eles vão para o pátio até que eles cheguem, né, no seu destino final, vamos dizer assim.
Se a gente vive mais chuvas torrenciais, a gente tem um risco iminente de danificar o carro, ele ter que voltar para mecânica, né, para funilaria especificamente, para depois chegar na casa do consumidor. Então nós estamos falando de risco. O consumidor não verá nada, ele vai receber um carro absolutamente íntegro, como manda o figurino. Mas isso é custo para a indústria. Então é um cuidado que precisa ser tomado. O segundo ponto que eu mencionaria nisso é que a gente tem menos maturidade do tema como um todo no Brasil. Como a gente tem menos maturidade, significa que a gente tem mais coisas por fazer. Então a gente enxerga o que a gente precisa fazer de uma forma mais intensa. O que é muito bom, eu quero enxergar o copo sempre meio cheio. Ou seja, se a gente tem mais oportunidade de avançar, por que não? Então nós estamos vendo lideranças mais conscientes nesse aspecto. Eu só tenho uma dúvida, Bacelar, que eu acho que é importante que a gente também coloque aqui claramente para todo mundo, é que a gente também é um povo muito pouco conflitivo, certo? O que significa que dentro de um mainstream, ou seja, de uma narrativa ampla, de que a gente precisa caminhar em ESG, eu também acho muito difícil os CEOs falarem, isso aqui não é importante para mim. Isso nos leva a uma situação de a gente realmente ter que observar os avanços para ter certeza que eles estão acontecendo no ritmo necessário para que esta indústria, né, a indústria de autos no Brasil, realmente dê uma contribuição entusiasmada, eficiente, para aquelas dimensões em que se conectam claramente com essa indústria. Vivi, bons pontos para a gente refletir. Agora, ainda segundo esse estudo, eu anotei aqui que existe um consenso de que os incentivos são uma ferramenta melhor do que sanções para fazer com que as empresas acelerem suas jornadas rumo à emissão líquida zero de carbono. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu estou completamente de acordo, Bacelar. É claro que sempre um estímulo é melhor ação. Em outras palavras, quando a gente recebe uma regra, uma legislação, algo que a gente vai ter que fazer e pronto, isso provoca uma série de preocupações para a empresa. Preocupações em termos de custo, em termos de como se adequa, como adequa as suas operações para isso. Sempre que a gente pode trabalhar 2 passos antes, né? Ou seja, trabalhar no sentido de promover uma agenda positiva, isso é muito melhor. E, aliás, isso não é uma novidade. Em muitos lugares do mundo, na Europa, para ser mais precisa, né, sobre o que está acontecendo, a gente vê governos facilitando mudanças mais duras. Por quê? Porque as mudanças, elas requerem, muitas vezes, um investimento inicial mais relevante do que simplesmente tocar o barco, vamos dizer assim. O que eu acho que a gente precisa ficar de olho, fazendo um contraponto, é que a gente precisa ter vigilância sobre como isso acontece. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está diante da discussão do imposto seletivo, que é uma demonstração de que a gente precisa conversar um pouco mais sobre o assunto, porque não é óbvio, certo? O que a gente está vendo dentro, eu vou colocar todos os nossos ouvintes aí no mesmo barco. O imposto seletivo é algo que existe para aquelas áreas que são entendidas, além de todo o imposto que uma indústria paga, né? Mas algumas áreas que o governo entende, que a sociedade entende, que elas podem trazer algum risco para o meio ambiente ou algum risco para a saúde, a gente tem um imposto extra, que é o que a gente chama de imposto seletivo, ou, numa linguagem mais popular, imposto do pecado. E a gente tem a indústria automobilística, eu ia falar farmacêutica, Jesus, a indústria automobilística aí dentro. Por que ela está aí dentro? E que tipo de tecnologias a gente tem considerado nocivas? Essa é sempre uma preocupação, porque senão a gente sobretaxa questões que podem nos custar mais caro no futuro. Que custo é esse? Custo do atraso. Da gente demorar muito para chegar em algumas soluções que podem fazer bem à indústria, à população e ao meio ambiente. É verdade, Vivi. Você sabe que no episódio anterior, eu fiz uma análise sobre essa questão da inclusão dos automóveis nesse imposto seletivo, que gerou uma repercussão tão grande que daqui a pouco eu vou voltar no assunto. Necessário, gente. E, de novo, eu nem vou defender um lado ou outro. O que é importante é que a gente discuta mais sobre isso. O imposto seletivo, ele não acabou agora, né? Então está indo para o Senado nesse momento. É importante que a gente acompanhe essas decisões, porque essas decisões recairão sobre todos nós.
Sim, Vivi, é isso mesmo, né? E esse é o papel aqui do Papo de Garagem, né? Trazer temas que a gente precisa discutir, clarificar, esclarecer a nossa audiência para que ela possa tomar as suas melhores decisões, né? Agora, para fechar, Vivi, o estudo também aponta resiliência como palavra-chave. Ela será suficiente? Ai, gente, eu vou ser a chata de novo, mas eu acho que não. Embora a resiliência seja realmente muito importante, eu acho que além de resiliência, a gente precisa de coragem, Bacelar. Por que eu estou dizendo isso? A resiliência, ela vem no campo de que eu estou sofrendo com o que está acontecendo. Ou seja, algo está difícil e eu vou ser resistente, né? Eu vou resistir a essa dificuldade e vou entregar. Só que a gente também está num momento que a gente precisa criar novas coisas. E para a gente sair de uma narrativa que já está bem estabelecida e a gente criar alternativas, a gente também vai precisar de coragem, porque não é fácil fazer isso. Estamos na mesma página, Vivi. Conte comigo, conte com o Papo de Garagem para fazer as coisas acontecerem. Mas por hora eu agradeço imensamente por mais esse show de conhecimento. Certamente os nossos autoespectadores estão muito agradecidos também. Bora, é um prazer estar com vocês. E, gente, essa é uma temática que tem que tocar a todos nós. A gente não vai ver mudanças significativas se a gente não refletir sobre isso, se a gente não cobrar e se a gente não se entusiasmar com o tema. Então, a gente viu a pesquisa aqui dos CEOs, mas no final das contas, é um convite para todo mundo. Amigos autoespectadores, alguma informação adicional sobre ESG ou mobilidade sustentável que gostariam de ver aqui? Não deixe de encaminhar suas sugestões. Bom, dando sequência à nossa resenha e atendendo a diversos pedidos de vocês, vou responder a questão: por que as montadoras chinesas estão tão interessadas no Brasil, que serviu de base para uma bela reportagem da jornalista Paula Gama, do UOL. Este conteúdo, cujo link encontra-se disponível aqui embaixo na descrição, e que também conta com a colaboração do amigo e parceiro aqui do programa Milad Calume, foi publicado no intuito de analisar os principais aspectos que tornam o Brasil um alvo preferencial na estratégia automotiva da China. Inicialmente, já tive a oportunidade de comentar aqui no programa que o brasileiro é um ávido consumidor de tecnologia. E falando especificamente de automóveis, quanto mais ele se assemelha a um produto tecnológico, mais valor terão na cabeça dos consumidores. No caso do veículo elétrico, essa percepção é ainda maior e, por isso, não à toa, os produtos chineses estão caindo facilmente no gosto dos brasileiros. Agora, é claro que esse não é o único motivo e, especialmente no Brasil, os fatores econômicos também falam bastante alto. Os chineses estão tirando proveito dos investimentos que fizeram nos últimos 10 anos para ter um custo menor de produção, eficiência no chão de fábrica e na logística e distribuição, cadeia de fornecedores bem dimensionada, impostos baixos tanto no produto quanto na mão de obra. Isso sem falar que um veículo elétrico em si é mais barato de produzir porque tem 60% menos peças do que um veículo a combustão. Vale ressaltar que isso não só colabora para um preço de venda menor, como também reduz sensivelmente os valores de manutenção, ou seja, o custo total de propriedade fica bem mais atraente. Agora, só falta juntar tudo isso com outros dois pilares fundamentais: volume de produção e vendas e energia elétrica farta, barata e limpa. Então, se considerarmos que o Brasil possui uma população em torno de 215 milhões de pessoas, que a relação automóvel por habitante é muito menor em comparação à Europa e Estados Unidos, e que a nossa matriz energética é a mais farta e limpa do mundo, não fica difícil responder a pergunta que deu origem à reportagem: por que as montadoras chinesas estão tão interessadas no Brasil? Porém, não podemos deixar de lado um outro aspecto extremamente importante, especialmente para os consumidores, e que foi muito bem ressaltado pelo amigo Milad na reportagem. É fundamental que essas marcas chinesas sigam o exemplo da GWM e da BYD na montagem de uma operação local robusta, com fábrica própria, cadeia de fornecedores bem dimensionada, boa rede de concessionárias e distribuição de peças e plano de nacionalização consistente.
Isso para dizer o mínimo, porque, como bem disse o Milad, só começar a vender aqui e brincar de mercado brasileiro não é bom nem para elas e nem para o Brasil. Diversas vieram e foram embora de uma hora para outra, testaram o mercado, prometeram e foram embora, deixando inúmeros brasileiros assistidos. Casos como o descrito nessa recente reportagem, muito bem escrita por André Chaum e André Paixão para o Auto Esporte, cujo link também está disponível aqui embaixo na descrição, é tudo que não queremos ver repetidos. Nossos consumidores precisam ser tratados com todo o respeito que merecem. Portanto, autoespectadores, olho vivo nos nossos conteúdos para saberem separar o joio do trigo na hora de tomar a sua decisão de negócio. E para fechar a nossa resenha de hoje, gostaria de fazer menção a um fato especial que também não deixa de ser um agradecimento à audiência de vocês. Pela primeira vez na história do programa, um corte supera o número de visualizações do episódio de origem. Estou falando desse corte que, em pouco mais de uma única semana no ar, superou a marca de 20 mil visualizações, confirmando a importância desse conteúdo, tanto para a indústria como também para os consumidores. Fica aqui o convite para quem ainda não assistiu e o reforço nos agradecimentos de toda a equipe do Papo de Garagem aos nossos autoespectadores pela audiência tão significativa. Isso é mais um sinal de que estamos no caminho certo, perseguindo incansavelmente o nosso objetivo de entregar informação qualificada, independente, opinativa e descomplicada sobre o mundo da mobilidade para todos vocês. Bom, seguindo em frente, chegou o momento de nosso tão aguardado quadro Entrevista. Mas antes, é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Nemac e a Unidas, e é apoiado pela Abla e pela Fenalto. Visite os sites deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Agora sim, técnica, solta a vinheta do nosso quadro Entrevista. Amigos autoespectadores, eu nem sei como começar. Estou aqui tomado pela surpresa, infelizmente uma notícia não agradável. A gente ia começar agora a entrevista com o André Souza, né, o Head de ICT Digital para as operações regionais das Stellantis, mas acabei de ser notificado por ele próprio que a sogra dele acabou de falecer e, obviamente, ele foi correr dar toda a atenção para a família dele. Nós estamos aqui absolutamente consternados, num ambiente realmente muito triste, e a única coisa que eu posso aqui pedir é que vocês se unam a nós, passando energias positivas para o André, independente do seu credo, da sua religião, que vocês também mentalizem coisas positivas para o André. Nesse momento, o mais importante é que ele vá dar suporte para a família dele e depois a gente resolve como a gente consegue fazer essa entrevista com ele para entregar esse conteúdo para vocês, tá? Agradeço imensamente a atenção e a compreensão de vocês. Amigos, com essa notícia triste, a gente vai encerrar o programa. Eu só queria lembrar que a gente tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Nemac e a Unidas, e somos apoiados também pela Abla e pela Fenalto. Sugiro a vocês a visita ao site deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Amigos autoespectadores, chegamos ao fim de mais um episódio do Papo de Garagem, esperando que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado hoje. E aproveito para lembrar que ative as notificações para não perder o anúncio das atrações da próxima edição e escrever os seus comentários aqui embaixo com sugestões e críticas. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos a qualidade de conteúdo que esperam de nós. Com esse sentimento triste, mando um abraço para vocês e até a próxima.